Como se alimentar bem sem prejudicar a saúde e o meio ambiente? Os alimentos orgânicos são uma alternativa para quem deseja investir em uma alimentação saudável. No programa de hoje você vai conhecer melhor estes alimentos, saber o que são os orgânicos, como a produção acontece e quais os benefícios para os consumidores. Campo que a produção dos orgânicos começa. Como qualquer cultivo, é necessário muito cuidado e trabalho para produzir os alimentos. Com a enxada na mão, Benedito começa o dia preparando a terra. Há 7 anos, ele e o irmão José trabalham na horta e garantem a produção de vários tipos de verduras e legumes sem agrotóxicos. A gente primeiro você faz o preparo do solo, né? Muito bem preparado. Esse aqui ficou um pouco mais baixo, mas ele deve ser feito em torno de 25 a 30 centímetros de altura o canteiro, né? Acerta ele bem acertado para que não fica queda, até porque época de chuva, se o canteiro ficar desnivelado vai dar erosão, então prejudica a planta. Aí logo em seguida vem com composto, né? Ele pode ser esparramado dessa forma, jogado esparramado, e também pode ser feito o suco e colocado dentro do suco. E não misturar o composto na terra. O composto deve ficar puro no pé da planta. Além de mato de sobra da horta também, resto de verduras também que a gente não aproveita e tem que ser acumulado dentro dele. Esterco curtido, farinha de osso, iorim e também a cinza, que é uma fonte de potássio que a gente usa, que é a única fonte de potássio que tem, que a gente não... que a forma de usar esse potássio é porque não pode buscar um potássio industrial, né? Ele tem que ser... Então a gente usa a cinza de fogão para fazer esse potássio. Depois que já é o composto, se faz o plantio, né? Quando você faz, igual no caso eu plantei blocos, então eu coloquei 3 mudas, que são uma planta que vai subir mais e ocupar mais espaço. No caso de alface, pode ser colocado 4 mudas no canteiro. E depois vem com a irrigação. No verão, você molha de manhã e à tarde, né? Até que durante 3 a 4 dias, até que a muda comece o processo de enraizamento. Aí, a partir do momento que ela se enraizou, aí você pode passar a irrigar uma vez por dia. Esta é uma horta orgânica, já que o sistema de produção não utiliza agrotóxico. E o desafio é manter a qualidade dos produtos. Para produzir orgânicos, o solo precisa passar por adaptações e isso muda também a rotina dos produtores. Praticamente 90% tem que ser feito dentro do próprio sistema, né? Que são os nutrientes determinados que você não encontra no comércio para comprar, você mesmo tem que fazer. A gente, através do tempo, a gente foi adaptando as caudas, né? A prática o próprio serviço também ensina a gente, né, a trabalhar. E hoje a gente tem uma produção até razoável. Os sistemas orgânicos de produção têm como base os princípios agroecológicos, que contemplam o uso sustentável e responsável do solo, da água e dos demais recursos naturais. Assim, são reduzidas as formas de contaminação. Pesquisas indicam que o alimento orgânico tem maior diversidade de vitaminas, sais minerais e outras substâncias importantes para a saúde, como a vitamina C. Tudo isso por causa do processo diferenciado que é feito nas plantações e do equilíbrio nutricional no sistema produtivo. Os alimentos orgânicos, eles contêm um teor um pouco maior de alguns minerais e de vitaminas, principalmente da vitamina C. Então são considerados alimentos um pouco mais nutritivos. E se a pessoa consumindo os alimentos orgânicos, ela está adquirindo uma boa fonte de nutrientes sem nenhum efeito nocivo para o organismo. Existem pesquisas que relacionam o uso de agrotóxicos à incidência de doenças como câncer,
a gastrite crônica e diversos tipos de intoxicação. Muitas enfermidades nós acompanhamos, coisas novas, fenômenos incríveis de aumento de enfermidade, não só pelo aumento de pessoas existentes, não só porque o planeta está cheio de pessoas, mas porque nós estamos nos alimentando sem dar a menor importância para o que estamos ingerindo, porque estamos colocando nesse corpo. Os produtos orgânicos, eles estabelecem para cada ser humano o melhor. Imagina, você pode consumir um produto ou dar para o seu filho um produto que contém uma grande dose de mercúrio e um produto que absolutamente cresceu com um cálcio, com um potássio orgânico, com coisas que realmente o ajudam na formação do seu corpo. Então eu acho que essa procura se deve a cada vez mais nós estamos sabendo como é importante viver e viver bem. São muitos os benefícios destes alimentos para a saúde, mas são mais caros que os convencionais, porque o plantio dá trabalho e os custos são altos. Estes produtos vêm conquistando a preferência de muitos consumidores e ganham cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados. O preço é o grande problema, né? Às vezes eu quero comprar orgânico, mas o preço está tão diferente, tão mais alto, que às vezes é uma limitação de valor. A gente sabe que é mais caro, tem que ser, só que às vezes é muito grande a diferença. Eu sempre compro produtos orgânicos porque eu acho que essa parte desses venenos que eles colocam, nesses agrotóxicos, não fazem bem para a saúde. Pensando em todos os benefícios e em contribuir ainda mais para o consumo dos orgânicos, o Ministério da Agricultura desenvolve ações para incluir estes alimentos no cardápio dos brasileiros. O Ministério avançou muito na questão de criar editais em parceria com outros ministérios, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Educação. Então hoje esse papel está se consolidando, mas a gente ainda tem muito a fazer para que realmente o produto orgânico seja uma escolha possível para todos os consumidores. Se você comparar o seu carrinho de supermercado, os itens que você coloca e que são realmente essenciais para você e alguns itens que possivelmente não são fundamentais, vamos chamar de acessórios, de fantasia, os corantes, os produtos que não têm valor nutracêutico, que não têm valor alimentício e que são consumidos pelas famílias. Os líquidos que não têm uma origem clara. Há refrigerantes que você não sabe de que ele é feito, se ele veio de um mineral, se ele veio de um vegetal. Então a agricultura orgânica ela tem um preço, mas se a gente comparar, na verdade a gente tem que pensar nas opções que a gente está fazendo de consumo. A maioria dos consumidores não entende bem a diferença entre alimentos orgânicos e hidropônicos. Eles são praticamente opostos e, para ser um consumidor consciente, você precisa conhecer essas diferenças. Os alimentos hidropônicos são produzidos sem o uso do solo e, por isso, precisam receber fertilizantes químicos. Já os orgânicos são cultivados no solo e não recebem agrotóxicos, apenas fertilizantes orgânicos ou minerais. Para facilitar a identificação dos alimentos orgânicos em feiras e supermercados, são colocados selos nas embalagens dos produtos. Mas a fiscalização dos orgânicos vai passar por mudanças a partir de dezembro deste ano. A partir do final de dezembro, os produtos de venda direta, que o produtor vende diretamente para o consumidor, ele não traz o selo. Ele vai ter um cadastro no Sistema Nacional de Cadastro de Produtores Orgânicos e aí essa relação vai ser de confiança. Isso permite que o pequeno produtor não tenha que passar por todo esse processo que vai ter a certificadora que garante a qualidade e que vai usar o selo, tanto o selo dela quanto o selo do Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica. Outra iniciativa do Ministério da Agricultura foi a criação do programa Bancos Comunitários de Sementes de Adubos Verdes, que atende 91 municípios em Minas. O projeto tem o apoio de instituições conhecidas como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa.
Com o objetivo de estimular o uso dos adubos verdes, foi criado pelo programa um grupo com técnicos localizados em cada município participante. O objetivo do grupo gestor é capacitar a figura do técnico multiplicador, que é ele que vai ter o contato direto com o agricultor, desde a entrega das sementes até o acompanhamento da lavoura dele. O programa serve como incentivo aos produtores para utilizarem os adubos verdes. Uma das ações criadas para atingir esse objetivo foi a produção e a multiplicação das sementes. O agricultor familiar, ele recebe esse quantitativo de semente e devolve depois da colheita para beneficiar outro agricultor. E com relação a isso, o número de agricultores ele é consequentemente ampliado cada ano, cada vez mais. As leguminosas como feijão, vagem e ervilha são as mais utilizadas como adubo verde. Elas conseguem retirar nitrogênio do ar e levar para os tecidos das plantas sem qualquer dificuldade. O produtor orgânico ele tem uma vantagem relativa aos outros de não usar os insumos químicos poluentes. E uma forma desse produtor orgânico ter esse nitrogênio na sua propriedade é utilizando esses adubos verdes. Nem todos têm essa disponibilidade e a vantagem do adubo verde, uma das grandes vantagens, no caso da leguminosa utilizada para adubo verde, é que ele planta, uma parte é utilizada para o solo, para enriquecer o solo, e uma parte ele tira sementes e guarda para o ano que vem. Então isso gera a muito divulgada sustentabilidade. Depois de tanto cuidado na produção e passar por tantas etapas, os alimentos orgânicos chegam à mesa dos brasileiros com mais facilidade e já fazem parte do dia a dia de alguns consumidores. Maria Isabel sempre faz escolha pelos alimentos orgânicos. Ela optou por uma alimentação saudável e consome orgânicos há 10 anos. E em termos de saúde, melhoras é notória, né? A resistência às gripes e a disposição. E o prazer, né, de estar comendo uma coisa totalmente orgânica, basta passar uma água, não precisa muitas preocupações. Mas hoje é bem mais tranquilo você encontrar produtos orgânicos de qualidade. Eles vão com uma fome que nem me contém. Você sabia como os alimentos eram conservados antes da criação da geladeira? Hoje ainda é possível encontrar um alimento que utiliza o mesmo tipo de conservação. Achei a história da carne de lata. Nem sabia o que era, mas eu vi e achei super interessante. Aí fui na internet. É uma carne que antigamente bisavô não tinha geladeira. E pegava a carne e botava ela na banha, que é o tocinho, que vira o torresmo. E aí conservava, ficava 3, 4 meses. Fora de geladeira, porque não tinha geladeira. Você vai fritar. O Eureka de hoje termina aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever pra gente. O endereço é eureka@pucminas.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Como arroz e feijão é feita de grão em grão nossa felicidade. Como arroz e feijão, a perfeita combinação, soma de duas metades. Como feijão e arroz que só se encontram depois de abandonar a embalagem. Mas como entender que os dois, por ser